Passamos a apresentar Diocese em Evangelização. Vejamos, o batismo de João era um batismo de conversão, um batismo penitencial. Jesus não tinha pecado, mas ele se sujeitou a ser batizado por João para receber o Espírito Santo e iniciar a sua vida pública, se igualando a cada um de nós, nos mostrando que é justamente no arrependimento, na humildade, que nós vamos ganhar vida nova. E depois de ser batizado, Jesus é conduzido para o deserto. O deserto é um momento favorável, é o tempo de Deus, é o tempo de se renovar na fé, é o tempo de vencer as tentações e as fragilidades. A Bíblia, quando diz 40 dias, 40 anos, o número 40 é justamente esse tempo favorável que Deus dá ao seu povo escolhido. Para o povo de Israel, 40 anos atravessando o deserto até chegar na terra prometida. Jesus nos dá a oportunidade de olharmos para que Ele pudesse fazer essa experiência de renovação e de se igualar a cada um de nós no momento da provação. 40 dias no deserto, nós faremos 40 dias de caminhada na quaresma como um tempo favorável de nós nos encontrarmos com o Senhor sem medo, com humildade, para podermos renovar os nossos propósitos de amor, de fidelidade, para sermos cada vez mais conduzidos pelo Espírito. E Jesus nos mostra, através das 3 tentações que Ele passou no deserto, que é possível, meus irmãos, apesar de sermos frágeis, pequenos e pecadores, nós somos tentados todos os nossos dias. A tentação não é pecado. O pecado é cair na tentação, é ser seduzido por essa tentação. E Jesus, ao ser tentado e vencer essas tentações, nos mostra que é possível também nós vencermos essas nossas fragilidades. A primeira tentação que nós vemos é a tentação do materialismo. Quando Jesus com fome, o diabo vai dizer para ele: diga essa pedra e transforma essa pedra em pão. E Jesus vai dizer: não só de pão vive o homem, mas de toda a palavra da boca de Deus. Quantas e quantas vezes, meus irmãos, nós gastamos a nossa vida buscando ter, buscando acumular, buscando a realização da nossa vida nas coisas que passam. E muitas vezes deixamos de olhar para Deus. Precisamos ter uma vida digna, precisamos viver bem, mas não podemos estar apegados às coisas deste mundo. Tudo vai ficar para trás. E Jesus quer nos mostrar, meus irmãos, que precisamos ter um coração mais aberto, para ouvir melhor a palavra de Deus, para colocar em prática os ensinamentos do Senhor, para termos um olhar além da matéria, que o nosso coração, conduzido pela fé, possa estar almejando um dia a alcançar a vida eterna, mas também a começar a viver os valores eternos aqui na nossa realidade. A segunda tentação, a tentação do poder. O diabo leva Jesus no monte alto e vai dizer: tudo isso aqui é meu, vem me adorar, e eu vou te dar tudo isso com muita glória. E Jesus nos mostra, meus irmãos, como é arriscado esta tentação na nossa vida. Eu acho que de todas as tentações, a coisa mais perigosa na nossa vida é a tentação do poder. Quer conhecer uma pessoa, dá autoridade para ela. Dá autoridade para ver como ela se manifesta diante dos outros. Aí a gente pode falar assim: puxa, graças a Deus, eu não exerço autoridade sobre ninguém, não tenho um cargo de chefia e etc. Será? Como eu me comporto diante dos meus amigos? Sempre eu quero ter a razão? Como eu me comporto dentro da minha casa? Será que só eu que sei? Será que só eu que mando? Será que só eu tenho que encaminhar as coisas? Junto dos meus amigos no esporte,
Eu tenho capacidade de parar e repartir, de escutar, de planejar o meu jogo e etc. Meus irmãos, ter liderança é algo positivo, mas a liderança, a autoridade é dada por Deus para promover a vida e a dignidade dos outros. Quando a gente olha lá no Antigo Testamento, quem ungia os reis? Era o próprio Deus, para que eles pudessem estar exercendo a sua autoridade, para estar a serviço do povo, para olhar para a necessidade do seu povo. A autoridade que Deus nos dá é para que nós sejamos promotores da paz e da dignidade. Esse momento que nós estamos vivendo histórico, dessa guerra na Ucrânia, o que é aquilo, meus irmãos? Busca do poder pelo poder, ficando cego para aquelas pessoas que vivem naquele lugar. E nós bem sabemos, meus irmãos, se nós não tivermos cuidado, nós também seremos seduzidos e mataremos muitas pessoas entre nós. Pelo amor de Deus, Padre, quando a gente exerce esse autoritarismo e a gente percebe que as pessoas que não comungam da minha ideia, eu mato ela do meu convívio, eu expulso ela da minha vida, e isso é muito comum no nosso mundo hoje, a polarização de ideias, aonde as pessoas são intolerantes, não conseguem conviver com o diferente, com aquele que pensa diferente, que age diferente. As nossas diferenças devem nos enriquecer com respeito, para que a dignidade humana possa ser preservada e promovida. E a terceira tentação, a tentação do prestígio, do poder. Quantas e quantas vezes, meus irmãos, queremos ser reconhecidos por todos? Joga-te daqui, Jesus, e o Deus mandará os seus anjos para te receber, te preservar, te deixar cair com tranquilidade no chão. Meus irmãos, Jesus nos ensina que nós não precisamos querer os primeiros lugares, mas os últimos. Isso é ser cristão, é querer de verdade servir a todos, é querer partilhar a tudo com todos, é querer viver a alegria de partilhar e de promover o amor de Deus entre nós, porque dizer que nós amamos a Deus, meus irmãos, exige de nós atitudes, posturas concretas. Por isso esse é o momento favorável de nós fazermos penitência, para podermos vencer aqueles pecados que ainda nos dominam e que nós não temos forças contra ele. Eu posso não ter força, mas Deus pode em mim me transformar e me libertar. O Senhor quer fazer de mim, de você, de nós, filhos livres. E em nome da liberdade, quantas vezes nós somos escravos dos nossos pensamentos, das nossas vontades, das nossas ideologias. E o Senhor quer que nós tenhamos um coração livre. A primeira leitura do livro do Deuteronômio nos mostra a história do povo de Israel, que Deus fez aliança com esse povo, que escolheu esse povo para escrever a salvação. No entanto, esse povo foi infiel. Esse povo deu tanta cabeçada, foram escravos no Egito, passaram por tantos perrengues, mas o Senhor, mesmo na infidelidade desse povo, esteve presente e fiel na vida desse povo, levando-os 40 anos a caminharem para chegarem na terra prometida. E o autor sagrado vai nos mostrar que ao chegar na terra prometida, ao conquistar as promessas de Deus, eles professam a fé. E depois de conquistar a terra prometida, os judeus professavam sempre a fé. Os nossos pais eram arameus errantes, ou seja, lembrando toda a história da salvação do povo de Israel, professando a fidelidade de Deus diante da história desse povo. Nós, como cristãos, como dizia também São Paulo na segunda leitura, somos chamados a professarmos a nossa fé. É através da nossa fé que nós vamos de verdade ganhar a salvação. Nós sabemos do nosso pecado, mas eu professo que maior do que o meu pecado é o amor misericordioso de Deus, que me coloca em pé,
que restaura a minha dignidade, que perdoa as minhas faltas e que me traz a alegria de ser filho amado. E Deuteronômio nos mostra que além de professarem a fé, o povo trazia para o altar do Senhor as cestas com os primeiros frutos da fidelidade de Deus na sua vida. Celebrar a Eucaristia, meus irmãos, é trazer neste altar tudo aquilo que nós somos e temos. Quantas vitórias Deus já te deu, quanta força Deus te dá todos os dias. E é neste altar que nós renovamos a nossa fé, que nós renovamos a nossa dignidade, que nós nos sentimos amados e capacitados também para amar. Nós sabemos que o pecado vem de verdade minar o nosso coração na capacidade de sentirmos amados por Deus e também na capacidade de nos amarmos uns aos outros. Por isso, queridos irmãos e irmãs, pare para pensar, a sua penitência vai te ajudar a ser mais de Deus? A penitência que você escolheu vai te ajudar a estar com o seu coração aberto para escutar melhor a Deus, para que você professe a sua fé com autenticidade e com liberdade? Não faça a penitência que não vai te ajudar, faça a penitência que te aproxime de Deus, né? Não vou comer um doce que não sei o que, mas nunca como aquele doce. Não deixar de comer doce vai te levar perto de Deus? Não, vai te ficar ainda mais irritado porque você queria comer e não vai comer. Então come o doce, mas reza mais, né? Faz mais caridade, luta contra o pecado que está dentro do seu coração, se aproxima da palavra de Deus. E assim nós todos vamos na Páscoa celebrarmos a vitória de Cristo sobre as nossas vidas, que nos trata como verdadeiros filhos amados e escolhidos por Deus. Diocese em Evangelização.